bastante dinâmica, no sentido que eu conto com vocês, na verdade, né, para fazer do nosso encontro um sucesso, porque só a nossa exposição não basta, é muito importante a participação de vocês na discussão, né? Só para introduzir, enfim, né, vocês nesse acontecimento, trata-se de um encontro que é o sexto, como vocês devem ter recebido, né, na pasta, o sexto Encontro Internacional Saber Urbano e Linguagem. O tema dessa vez, cada vez, nesses 6 encontros, cada vez nós tivemos um tema, e o tema dessa vez é as políticas do consenso, e claro que todo mundo vendo que há aspas no consenso, que nós colocamos aí a ser dita, né, que não é simplesmente, vamos dizer, uma aceitação da palavra consenso tal qual, mas sobretudo nós estamos realçando a questão, né, de como se chega a essa questão do consenso. Esse tema resulta de um projeto que nós desenvolvemos durante 4 anos, a nossa equipe no laboratório, um projeto temático que fala sobre a questão justamente da constituição do consenso entre o administrativo e o jurídico, né? E que foi apoiado pela FAPESP como um projeto temático. E nós terminamos agora em setembro, e este nosso encontro fala, certamente, cada um dos pesquisadores, enfim, das pessoas que participaram, vão falar do seu trabalho específico nesse último ano. Mas, lógico que após ter feito todo um trabalho de 4 anos de pesquisa que estará refletido nesse último trabalho, né? Quer dizer, então é meio resumidor de um certo percurso, eu acho, de cada um, né, nesse projeto. Como de hábito, a gente costuma trazer os nossos colegas, nossos interlocutores, não só, né, daqui do Brasil. Eu queria falar, porque estou vendo a Elianinha ali com um olharzinho atento, lembrar o seguinte: essa equipe de pesquisadores, que é assim, nós temos uma equipe de pesquisadores permanentes, vamos dizer que é a equipe do LabEURB, mas quando nós desenvolvemos um projeto como esse projeto temático, nós temos os nossos pesquisadores convidados. Então não são só os pesquisadores do LabEURB que fazem parte do projeto, como vocês veem no programa, há nomes de outras pessoas, né, que nos acompanharam nesse trajeto. Bom, além disso, eu gostaria de chamar a atenção que nós convidamos pessoas com as quais nós temos relações de trabalho do exterior, porque a gente considera importante poder, eu não diria comparar não, porque não é comparação, é colocar em relação, não é, a maneira como nós estamos pensando as nossas questões, não é, em relação a como essas pessoas, né, de outros países, de outras universidades, com outras experiências e também com objetos configurados de maneira diferente, né, trabalham. Então, nós temos colegas franceses e também através de uma relação, porque os nossos projetos, felizmente, têm dado frutos que são filhotes, digamos, de projetos que depois se tornam grandes projetos. É uma prole numerosa. Já houve várias coisas, eu acho que a Cláudia, né, Cláudia teve o primeiro filhote desse projeto, né, com o projeto junto à medicina, né, o GIPS, né, que está funcionando. A Cris também teve os seus filhotes com o projeto, né, e tem funcionando o DIRCS, né, é um projeto que deriva, vamos dizer, do qual ela se apropriou e agora desenvolve, né, e a Carolina, né, também tem os seus projetos, que a Carolina ela gosta, ela não gosta de falar muito em multilinguismo, em multicultural, mas ela é projetal, né? Ela é a própria, né? Explica, Regis. Ela vai explicar. Cuidado com isso, eu estava no livro mais genérico. Então, o que acontece é que a Carolina também tem
ela desenvolveu alguns outros projetos. Um justamente representado pela questão da ambiência, e o outro esse que agora se inicia, que é sobre a questão da divisão do espaço. E ontem nós tivemos um comecinho, vamos dizer, da apresentação desse nosso novo projeto. E quando eu digo, eu estou falando das pesquisadores que ficam responsáveis, mas todos nós nos envolvemos com os projetos que são desenvolvidos no laboratório. Então vocês terão a oportunidade de ouvir várias pessoas também de outras universidades, e então, a presença mesmo, que eu acho muito importante saber, dos tunisianos, porque dessa maneira nós vamos ter, não só como de hábito, pessoas vindas da Europa, como acontece na maior parte do tempo aqui com o nosso laboratório, dadas as nossas relações históricas já com a França, e agora, então, também com a África do Norte, o Magreb, representado pelos nossos convidados, o Said, a nação. E os outros convidados aqui presentes são o Tixier e o Cruzano. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte: o resto vocês vão ver durante o nosso percurso aqui. Espero que vocês nos acompanhem, e, sobretudo, que vocês discutam com a gente, tenham um retorno, porque as questões de cidade que nós tratamos, certamente são questões que tocam a todos vocês, no interesse de que, vamos dizer, a gente faça uma reflexão que tenha um retorno sobre a própria condição com que a gente, vamos dizer, tem vivido a questão das cidades, desde a parte, vamos dizer, administrativa até a questão do lazer, alunos, porque eu não estou falando, mas também eu gostaria de incluir na minha introdução os doutorandos que têm se beneficiado da relação com esses projetos. Eu acho isso muito importante ser dito, porque nós somos um centro de pesquisa, mas a nossa relação com alunos em geral da universidade é muito forte, porque muitos desses alunos fazem tese, acabam fazendo tese em temas que nós trabalhamos no projeto, frequentam nossos seminários no projeto, o que resulta para eles também numa vamos dizer, uma maior rapidez, inclusive, do término das suas pesquisas, já que eles têm com quem conversar, com quem discutir as suas questões. Então, estão aqui presentes também, eu estou vendo, fico muito satisfeito com isso. Bom, para não me delongar nessa introdução, eu vou passar a palavra à professora Cláudia Pfeiffer, que é uma pesquisadora, mas que, para aqueles que conhecem a análise do discurso, aqui ela não está na posição sujeito pesquisadora, mas ela está na posição sujeito, representando o NUDECRI, o Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, ao qual o laboratório se vincula. Como a professora Vera não pode estar presente, então a professora Cláudia vai substituí-la nessa tarefa. Obrigada, Eli. Bom dia a todos. Gostaria de, em nome do NUDECRI, em nome da professora Vera, que sentiu muito realmente não poder estar presente, dar as boas-vindas a vocês, cumprimentar meus colegas de mesa, o professor Eduardo, aqui representando o reitor, o professor Jorge Tabia, coordenador da COSEM, professora Eli, coordenadora do Laboratório de Estudos Urbanos e do temático CAEL. Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês é que é um prazer imenso poder, mais uma vez, o laboratório que faz parte do NUDECRI está promovendo um encontro tão produtivo como esse, dando visibilidade para a produção que se realiza nessas diferentes interfaces, trazendo colegas de todo o território nacional e internacional. Isso é muito bom. E dizer que a gente já começou estrelando maravilhosamente ontem à noite no Salão Vermelho, modéstia à parte, Jorge? Com um programa
Pense na Cidade, que é um programa que o laboratório desenvolve desde o ano 2000, né, que coloca em conversa, né, em contraste, a gestão pública e as pesquisas acadêmicas. E nós vamos realizar também, né, nessa sexta edição do Saber Urbano e Linguagem, um outro programa que é muito caro para o laboratório, que é o Conversa de Rua, que vai acontecer na quarta-feira, no final da tarde, né, cujo objetivo é sempre trazer pessoas, né, com uma relação forte com a sociedade, para trazer um outro modo de dizer para dentro da academia. Tá? Então são dois programas importantes que a gente tenta sempre realizar dentro das nossas jornadas. Não vou me alongar. Novamente, espero que os trabalhos sejam extremamente produtivos. Obrigada. Bom, Então, ao final. Vai ter palma só no final. Bom, então agora eu passo a palavra para o professor Jorge Tacker, que é o coordenador da COSEN, que é a Coordenadoria dos Centros e Núcleos. E eu não posso deixar de dizer isso nesse momento, que tem contribuído enormemente para que os núcleos em geral, mas eu diria em particular em relação a esse que eu coordeno, né, tem contribuído tanto para a qualidade como para o desenvolvimento dos trabalhos, né, dando condições, vamos dizer, né, administrativas, intelectuais, e eu sou muito agradecida ao professor Tacker pela maneira como ele tem considerado o nosso laboratório, né, na sua forma de administrar. Então, eu faço com grande prazer, eu passo a palavra ao professor Jorge Tacker. Obrigado, Leni, pelas amáveis e talvez um pouco exageradas palavras de apreço pelo nosso trabalho. Eu acho que, sem dúvida, esse pelo menos é a nossa intenção, procurar fazer com que o sistema todo cresça, se aperfeiçoe, e fico muito contente de ouvir as apresentações como a sua. Isso mostra que, pelo menos no plano da compreensão, nós estamos conseguindo isso. Bom, queria inicialmente saudar os meus colegas aqui na mesa, Eduardo Guimarães, representando o reitor, o Jorge, a professora Leni, coordenadora da PUB, a secretária Cláudia Pfeiffer, no papel de representante do DECRI, né? Nós todos desempenhamos vários papéis durante o dia, né? Vamos nomear certinho para saber em que lugar esse discurso vem. E eu, né, sou coordenador da PUB. Então, inicialmente, eu queria, obviamente, saudar a iniciativa do LabURB, do DECRI, né? Em última instância também pelo DECRI, pela realização do sexto encontro Saber Urbano e Linguagem, na minha opinião, da maior relevância são as políticas de consenso no espaço urbano, né? Na verdade, as políticas públicas urbanas, né? Sobretudo na interlocução com os nossos colegas franceses e tunisianos, né? Além dos pesquisadores brasileiros que aqui estão. Eu acho importante esse tipo de iniciativa de intercâmbio intelectual. Eu só queria chamar a atenção para o fato que eu tenho os meus colegas de outros lugares, com os quais eu tenho uma interação de pesquisa há mais anos. Nós chegamos a uma ideia que tem muito a ver com coisas sempre sociais. O que é a verdadeira internacionalização? A verdadeira internacionalização é mais do que o intercâmbio, é mais do que trazer pessoas para virem falar. É se tornar um interlocutor relevante. E para se tornar um interlocutor relevante, precisamos ter os nossos critérios para pensar as questões, precisamos ter os nossos critérios de leitura e apropriação do debate internacional. Para isso, o intercâmbio com os colegas estrangeiros, esse intercâmbio é fundamental. Agora, sem ter uma chave de leitura, para usar um termo mais refinado, o intercâmbio não funciona. Então, eu acho que esse é um exemplo de intercâmbio frutífero, né? Até porque eu acho que essa é a maneira de evitar que muitas vezes se passe gato por lebre, se chama de intercâmbio apenas uma submissão ao que vem de fora. E eu não estou falando desse espaço, falando da discussão mais geral da universidade. Então, a verdadeira internacionalização supõe ser um interlocutor relevante. Aí as coisas prosperam, o intercâmbio cresce, multiplica, etc. E deixa resultados. Então, essa não
estava no script, mas eu não posso deixar de falar isso. Isso é bastante assim, perceptível se nós pensamos na pesquisa interdisciplinar. Né? Eu acho que as coisas melhoraram muito na universidade. Obviamente, está aquém do que nós gostaríamos, porque nós precisamos sempre ter um sentido de ambição benigna, como eu costumo dizer, mas seguramente melhorou. Mas uma coisa que ainda precisa ser valorizada é a pesquisa interdisciplinar e os seus múltiplas dimensões. Também aqui me apropriei um pouco disso aí. Quer dizer, a pesquisa interdisciplinar que nós estamos discutindo aqui, os resultados desses 4 anos, não se restringem aos papers que vão ser publicados, foram publicados ou aos livros. Ela é muito mais ampla, tem um processo de formação de pesquisadores, né? Seja dos pesquisadores, qualificação dos pesquisadores que já são do quadro do lapidor, mas fundamentalmente envolve a qualificação e a formação dos doutorandos. E esse é um ganho tangível que às vezes aparece intangível, então não aparece em discurso nenhum. Então é preciso ter uma visão muito mais ampla do que é uma pesquisa disciplinar e os seus resultados. Eles são muito mais amplos do que aquilo que supostamente uma visão excessivamente restritiva poderia imaginar. Né? E isso, obviamente, envolve o tema da avaliação, como é que se avalia a pesquisa interdisciplinar. Eu só estou deixando essa questão porque eu acho que é preciso insistir na necessidade de uma nova agenda. E nessa nova agenda, avaliar adequadamente a pesquisa interdisciplinar é essencial. Bom, eu tenho um capoete que todas as pessoas que me conhecem sabem dele. Não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Eu costumo fazer, dentro das minhas limitações intelectuais que são visíveis, fazer considerações sobre os temas. E esse é um tema que me é relativamente caro. Então, fui legitimado pela ENIC, que me permitiu fazer isso. Vou fazer umas breves reflexões gerais que tocam o tema da política de consenso no espaço urbano, embora sejam mais gerais. E vou fazer isso porque são temas que me interessam, são temas com os quais eu tenho trabalhado. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que é extremamente importante esse tema das políticas de consenso no espaço urbano, quando mais não seja pelo fato de que, como nós sabemos, cada vez mais o espaço inscreve a estratificação social e a segregação social. Né? É óbvio isso, né? Não precisa remeter os banlieues franceses, basta as nossas periferias. Né? O espaço, ele inscreve o que a sociedade tem em termos de segregação e assimetria e desigualdade. Muito mais do que antes, não é? Nós, da classe média, moramos num lugar, né? Provavelmente vamos muito mais a Brasília do que ao centro da cidade. É muito provável isso. Mais ao Rio de Janeiro do que ao centro da cidade. Isso é uma prova inequívoca do que eu estou falando. Não um fenômeno de Campinas, é um fenômeno geral, mundial. Ele, obviamente, tem expressões mais agudas ou menos agudas. Então, quer dizer, discutir políticas de consenso no espaço urbano e a relação com a segregação e a desigualdade, obviamente, é um tema da maior importância. E é importante na medida que inclui o território e o espaço. Principalmente se nós pensarmos nas teorias, que não são poucas, de bom calibre, que falam da desterritorialização. A desterritorialização, ela existe, mas ela é limitada. Né? Vamos pegar o conceito do castelo dos fluxos. Se você levar a tese do castelo ao extremo, você nega a importância do território. E na minha modesta opinião, me parece, seria um equívoco muito grande. Então você tem que combinar uma lógica territorial com uma lógica de fluxo, que tem uma certa dimensão desterritorializada. Então esse já é um aspecto que me parece confere a relevância dessa reflexão. Né? Além disso, vai tratar de questões extremamente importantes, porque não só o território e o espaço inscreve, materializa a segregação e a estratificação social, para ficar por aí, como a sociedade democrática, elas são por definição desiguais. Elas podem ser menos desiguais na Europa, mais desiguais aqui, mais desiguais na África, mas elas são por definição desiguais. E são assimétricas. Então, esse é o fundamento socioeconômico cultural. E além disso, a sociedade moderna é multiculturalista para além da vontade da Carolina. Significa o seguinte, quer dizer, você tem um conjunto de criação e recriação de identidade e de pontos de referência de sujeitos sociais que vai muito além da visão que nós tínhamos do século XVIII, XIX e século XX. Né? Posso até dizer que as classes não desapareceram. Posso até fazer uma concessão e usar o conceito de Bourdieu, coisa que eu não vou fazer porque não há necessidade. Mas seguramente nós estamos falando de uma sociedade muito mais complexa, muito mais difícil de aprender por modelos simplificados. E ela é democrática.
do ponto de vista de alguns mecanismos, por exemplo, de escolha de governantes, etc. Em outros aspectos, você sabe que tem uma longa discussão sobre os aspectos substantivos da democracia, que obviamente é um tema fascinante, mas não vou poder tocar, mas é importante considerar. Então, o ponto de partida dessa reflexão de vocês é isso. Sociedades democráticas que são, por definição, desiguais e têm segregação. E, ao mesmo tempo, nós precisamos construir, sim, consensos sociais. Porque sem consenso desse tipo, essa sociedade é ingovernável. Certo? Vou te repetir o óbvio aqui, mas o óbvio, como dizia um dramaturgo importante do Brasil, o óbvio no Lange é preciso, às vezes, ser dito. Né? Que é o seguinte, o paradoxo é como, e é um pouco o projeto está pensando num certo ângulo, num certo recorte, como construir políticas de consenso efetivas sobre uma base de segregação e de desigualdade. Né? Como fazer com que o discurso do consenso não seja um subterfúgio a mais de reafirmação da desigualdade ou de criação da desigualdade. Isso é que eu entendi a entrevista que a professora deu no jornal do Unicamp, que eu me baseei para minhas reflexões. Então, isso é fundamental. E nesse sentido, é importante entender como é que os atores urbanos se constituem e interagem. Que tipo de espaço público urbano sai dessa interação? Né? Ou seja, é preciso avançar numa discussão substantiva sobre o significado do consenso e suas implicações sobre a realidade concreta. Isto é, as políticas públicas. Ou melhor, os impactos das políticas públicas produzidas por um certo consenso poderá trazer como benefício para enfrentar esse desafio, que obviamente não se resolve. A sociedade moderna não resolve problemas, ela administra os problemas. Os trade-offs não se resolvem. Eu já tive a ilusão que ia resolver, não dá para resolver. Mas uma boa administração do trade-off é um grande ganho. Aprendemos a ser modesto, depois de uma certa idade a gente é mais modesto e realista. Bom, então eu acho que esse é um aspecto importante. Particularmente, eu acho importante como um exercício para pensar o que é o espaço público. Eu achei muito boa essa frase, o espaço público como instância mediadora que estimula a criação de mecanismos de interlocução entre atores com diferentes visões, interesses e recursos de poder simbólico, material e institucional. Essa é a base do consenso efetivo e substantivo. É a desigualdade, é um paradoxo. É a simetria de poder nos vários níveis. É possível fazer isso. Na velha tradição de Gauche não era possível, mas eu acho que hoje ela não só é possível, mas é necessária. Com isso eu não estou naturalizando a realidade, não estou naturalizando a realidade, né? Então, o que seria esse consenso efetivo? Eu usei uma coisa minimalista aqui, quase um subterfúgio intelectual. É a convergência possível dentro de espaços de interação entre os atores concernidos. Você não vai você não vai reverter a alma de ninguém, isso não é um processo de purificação de almas. Não pode ter nenhum sentido evangélico, se tiver, fracasso. Então é um processo racional de achar áreas de intersecção na diversidade e na desigualdade. Mesmo os que têm mais poder, cada vez mais precisam os que têm menos poder, por razões das mais diversas. Né? Então não há lugar para vocação hegemônica, não há lugar para ingenuidade de consensos fáceis, mas também não há lugar para o cinismo desmobilizador que diz, bom, se é desigual não vai funcionar. Então aqui é uma dose de voluntarismo com bom senso, ajuda. Né? Então eu acho que o consenso efetivo é o que eu chamei de convergência possível entre os atores. E assim será possível projetar políticas públicas mais próximas desse ideal de um espaço público efetivamente capaz de reconhecer a participação na multiplicidade que ela tem na sociedade. Né? Portanto, o conceito não é a extinção das diferenças e assimetrias, mas a construção racional das convergências possíveis. E os seus pressupostos, típicos, o suporte disso, é o que eu já falei. É a sociedade democrática, mas é a diferenciação socioeconômica, o acesso desigual ao capital intelectual, é a fragmentação, a diferenciação, é o espaço completamente simplificado para ficar em alguns índices. O que está por trás disso? Aí lembrando rápido. Né? O nosso desafio, desde que a sociedade liberal passou a ser liberal democrática, foi repensar o espaço público. Então, dentro da minha memória, que ainda não me trai totalmente, eu fiquei pensando, o que diz o Habermas no famoso livro sobre o espaço público? Ele diz, olha, o espaço público da sociedade capitalista liberal era uma maravilha, porque lá só estavam concernidos os proprietários. Né? Na verdade é Locke. Né? Quando você tem toda a coisa do século XIX e século XX, de avanço dos direitos, não é que os franceses estão aqui, vou dizer,
Revolução Francesa, as revoluções liberais e democráticas do século XIX, etc., o que elas fizeram? Interrogaram o espaço público liberal. E disseram o seguinte: primeiro, existe desigualdade e existem os não iguais. E os não iguais têm mobilização e têm voz. Como é que fica? Desde então, eu acho que essa discussão do espaço público ficou travejada por essa tensão. E eu acho que todo o nosso desafio, todo exagero meu, entusiasmante não, mas uma parte do desafio sobre o espaço público contemporâneo tem a ver exatamente com a incorporação dos não iguais, depois dos não iguais e depois dos diferentes, para usar um termo eufemístico. Né? Como conviver e aceitar isso como um mecanismo de tomada de decisões coletivas. Supondo que é capitalismo, que tem uma simetria de poder, né? Que o capital não desaparece, mas já vista a crise que nós estamos enfrentando, não é isso? Mas essa é a questão que eu acho que está lá no Habermas, que a gente pode recuperar. Né? O desafio da esfera pública democrática é exatamente ser um espaço de expressão da sociedade democrática, sua multiplicidade, desigualdade e diferenciação. Né? E é preciso criar mecanismos de decisão de políticas públicas, ou portanto, mecanismos coletivos de decisão incorporando esses traços. E esse é todo um abacaxi. Tem múltiplos exemplos. Pega a discussão das cotas. Vamos entrar na discussão das cotas, até tem uma nossa posição diferente das cotas. Mas nem sobre esses temas você consegue ter consenso, no sentido de um consenso amplo. Ele tem que ser construído. Né? Então eu acho que existe um desafio de construção de uma esfera pública democrática. E eu acho que o projeto fala disso no âmbito que ele faz o recorte dessa discussão do consenso. Né? E quando se interroga sobre o falso consenso, e ao mesmo tempo diz que é necessário pensar consensos efetivos que transcendam ao mero uso simbólico da palavra, que diz que nós estamos falando. Né? Mas ao mesmo tempo, curiosamente, até pela minha formação, eu diria, eu cada vez estou mais preocupado com os aspectos cognitivos e simbólicos da ação humana. Né? Isso no plano dos meus estudos sobre concertação social, instituições de desenvolvimento. Eu vou fazer uma chegada no livro, mas só no final, prometo, me conter. Eu acho que o projeto de vocês está tratando dessa mediação simbólica. Como é que a linguagem constrói os análogos? É um elemento fundamental na construção da identidade dos atores e a construção da realidade sobre a qual eles vão falar e sobre qual em relação a qual eles vão agir. Né? Então, eu acho que é extremamente importante trabalhar esse plano, porque realmente o plano simbólico e o plano da linguagem é um dos fundamentos dessa mediação do sujeito e realidade, que é a pedra de toque na construção social da realidade. Isso nós sabemos, mas se a gente não insiste e não pratica, isso desaparece, é muito curioso. Há uma tendência a naturalizar os processos que me deixa intrigado. Eu digo para os meus colegas, às vezes eu vou debate, e lá, portanto, reaparece a naturalização dos processos, como se não houvesse uma construção social. Então, eu acho muito interessante vocês tratarem esse ponto, que para outras áreas é importante o tratamento dessa questão. Por quê? Porque é no plano cognitivo, no plano simbólico, que você começa a construir um efetivo consenso. A convergência possível, que eu falei, só é possível se você constrói no plano simbólico, cognitivo, essa convergência. Explicita aquilo que faz parte disso que é compartilhado como leitura da realidade e desdobramento de ação. Né? Portanto, nós não estamos falando do discurso de justificação, que é o discurso da dominação. Né? O discurso da amonteamento. É o discurso da construção do consenso possível com convergência. Isso leva, isso tem alguns exemplos práticos que nos animam a dizer que isso é possível, isso leva a novos referenciais de política. É possível fazer isso. Claro que é preciso ter uma vigilância permanente, mas é possível fazer. Portanto, o plano simbólico me parece importante. Outra coisa que eu senti na entrevista que me pareceu importante é essa ideia de que é preciso recuperar o sentido coletivo dos problemas das políticas públicas. Né? Aqui estão os franceses, eu não vou citar o Durkheim só porque eles estão aqui, mas um dos tantos que chamou a atenção para a individualização da sociedade. Nós temos uma sociedade que é cada vez mais individualizada e individualista, é uma coisa diferente. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas o individualismo, obviamente, nós sabemos que tem efeitos deletérios para a possibilidade de definição de políticas públicas coletivas, de tomada de decisões coletivas. E nós, no Brasil, com uma sociedade tão desigual, conhecemos isso com ninguém, né? A tentativa de... Todo mundo reclama que o Estado não investe em segurança, quando a classe média não quer pagar imposto. Um paradoxo que nunca se resolve. Mas vamos deixar de lado essa questão doméstica.
Então eu acho que essa ideia de construir políticas de consenso, são uma reação, um mecanismo de reação ao excessivo individualismo da sociedade. Né? E é muito importante essa reflexão sobre como criar mecanismos para contrarrestar a tendência individualista. E aqui eu me lembrei de outro sociólogo importante que ninguém lê também mais, Karl Mannheim, sociólogo alemão, que depois teve que migrar para os Estados Unidos na Segunda Guerra, escreveu um belíssimo livro, pensando no flagelo da Segunda Guerra, chama A Era da Reconstrução Social. Eu acho que, guardar todas as diferenças e as mudanças substantivas que houve nas sociedades capitalistas modernas, né, tanto no centro quanto na periferia, o nosso desafio é parecido, uma nova reconstrução da sociedade para dar conta de instituições, de mecanismos de convivência, de decisão coletiva que façam jus às características que a sociedade tem hoje. E, finalmente, um tema que também apareceu, que parece que é relevante, é que nós estamos, ao falar de esfera pública, ao falar de política de consenso, plano urbano, etc., nós estamos falando de um tema mais geral também, que é a necessidade de redefinir as relações do Estado com a sociedade. Né? Recuperar o papel do Estado. Evidentemente, devidamente matizado pela experiência dos últimos 30 anos. Né? Porque a experiência mostra que o puro exercício da vontade individual não gera por si só mecanismos de Estado para a convivência coletiva. A gente já sabe disso, mas a gente esquece que quando tem uma crise, ou quando as sociedades começam a se desgastar socialmente, que a gente relembra essas coisas. Né? Mas é preciso repensar o Estado na sua relação com a sociedade hoje, muito mais organizado, muito mais participativo, com muito mais capacidade de iniciativa, para o bem e para o mal. Novamente, mais uma referência francesa, Alex Tocqueville, né? Que mostrou justamente, né, a importância do associativismo, mas também chamou a atenção que os problemas estavam na sociedade civil e não no Estado, remetendo um pouco a equação liberal, que novamente a minha memória não me traz. Um pouquinho de Tocqueville faz bem também. Bom, ia falar, por último, do Polanyi, né? O nosso querido Polanyi, que só é lembrado nas crises agudas do capitalismo, que já nos mostrou muito bem a necessidade que há que o Estado e a sociedade reajam toda vez que o mercado, né, leva ao limite suas tendências de autorregulação. Certamente é uma regulação que é contra a sociedade e contra o Estado, é o que nós estamos vendo de novo hoje, essa intricada discussão de quem paga o pato. Né? Certo? Bom, para terminar, eu diria que eu, só para dentro dessa temática, fazer um pequeno merchandising, que eu lancei um livro agora, uma coletânea, sobre a discussão de pactos sociais e integração regional, pegando a experiência europeia, que discute as políticas de concertação social europeia e as reformas do welfare state do mercado de trabalho, que eu acho que é um tema importante para nós e é um dos experimentos possíveis das políticas de consenso. Né? Agradeço e parabenizo o organizador do evento e espero não ter aborrecido vocês. Obrigado. A editora do livro que ele referiu aqui é uma editora da Unicamp. Eu não sei quando é mais se ele quiser comprar, mesmo que a gente tenha que ter cuidado com o mercado nessa relação Estado-sociedade. Mas nesse caso, tem meu aval. Eu agradeço imensamente os patrões do Sortac, que, de certa maneira, fizeram já um bom trabalho para nós, um bom recurso na entrada da discussão que nós vamos ter a partir de hoje, nesses 3 dias. Então, eu agradeço a palavra do professor Otávio e passo a palavra ao professor Eduardo Guimarães, que também aqui não está na posição de pesquisador nem de assessor do reitor, mas que o representa nesse momento, né, já que houve uma impossibilidade do reitor estar presente pela reunião da Câmara do Conselho do Estado. Então, eu passo a palavra ao professor Eduardo Guimarães. Bom dia. Eu queria começar cumprimentando a nossa professora, a professora Geni, coordenadora da FURB e do projeto que está realizando esse evento. A professora Cláudia, que está aqui na função pela coordenação do PRI, o professor Jorge Tapia, coordenador da COSEN, ao qual se liga todo o sistema de iniciativas interdisciplinares da universidade.
Então, em nome do senhor reitor, que está hoje presidindo as reuniões das câmaras do Conselho Universitário, as reuniões que estão pela manhã e pela tarde, ele não pôde estar presente e me solicitou que viesse representá-lo. Então, em nome dele, eu queria dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes, aos que vão participar deste evento, e parabenizar o LabEurb, o DECRI, por mais essa realização, dentre aquelas que este núcleo, este laboratório vem fazendo no decorrer desses anos. Eu queria ressaltar, dentro desse ponto de vista, o desenvolvimento do trabalho que vem sendo feito pelos centros de núcleos da universidade, que é um sistema que tem mais de 25 anos na forma que ele está, e especificamente ele tomou uma forma de gestão e de organização do modo como ela está agora, há 10 anos, com a criação da COSEM, e que recentemente o professor Tapper fez um evento extremamente importante para refletir sobre essa história e registrar, né, a importância do trabalho que ele vem fazendo na coordenação da COSEM desse sistema, o que tem efetivamente possibilitado que os centros de núcleos, cada um a seu modo, né, na diversidade das temáticas, dos projetos e tal, realizado um trabalho de grande importância para a universidade no plano da pesquisa e da formação de pesquisadores. Eu gostaria, para não me alongar, somente de dizer, quer dizer, o tema, essa questão do espaço público, a questão da produção de consenso, realmente é extremamente relevante. As reflexões do professor Jorge Tapper já mostram isso, quer dizer, eu não vou me deter muito nesse aspecto, dado a qualidade da reflexão que ele já fez ao falar agora há pouco, mas ressaltar um aspecto que está contido na fala dele, que está contido no desenvolvimento do projeto, né, que é essa difícil engenharia, né, que envolve essa questão do consenso, porque normalmente isso traz consigo uma contradição inerente, que é toda vez que você produz, que você desenvolve a produção de um consenso, isso de alguma forma, sem muita teoria, não estou falando isso com nenhum jargão teórico específico, isso acaba por se fazer porque de alguma forma se constroem alguns valores, né, que vão ser parâmetros do estabelecimento dessas possibilidades de consenso, e isso resulta, em última instância, também numa divisão. Quer dizer, é preciso sempre ter um parâmetro, um valor, um princípio em torno do qual você possa construir o consenso. Né? Esse princípio mesmo, por si, vai produzir uma exclusão. Quer dizer, alguma coisa fica fora dele, e por isso é que essa questão ela tem que ser reinventada o tempo todo. Né? Quer dizer, o processo social é um processo que ele não se esgota no momento que ele chega em algum ponto, exatamente porque ele tem esse caráter político de sempre produzir a desigualdade a que o Jorge já se referiu. Então, é um tema extremamente sério, forte, importante, decisivo, né, para se pensar o problema da sociedade hoje, que é uma sociedade muito caracterizadamente urbana, né, e por isso um projeto como esse, um projeto que teve o apoio da FAPESP, é um projeto que tem todas as condições de, ao apresentar seus resultados, projetar condições de discussão futura, né, que possa efetivamente ter resultados para a sociedade de modo geral. Então, era isso que eu queria dizer, e parabenizar o laboratório e o núcleo pela realização e desejar efetivamente a todos um bom evento, bom proveito. Muito obrigado.